Oi, pessoal, quero contar aqui uma história da nossa política recente. Eu botei ainda agora nas redes sociais e as pessoas sabiam o motivo da briga, do rompimento entre Eduardo Braide e Flávio Dino. Para a gente entender essa historinha, tem que voltar para 2016. Início de 2016, fevereiro, mais ou menos, era quando você inicia a sessão legislativa e nesse momento são escolhidos os membros de comissão, os líderes, os presidentes de comissão. E nesse ano também se iniciou uma disputa por um cargo muito importante naquela época, que era a primeira vice-presidência. Era consenso naquela época a reeleição de Humberto Coutinho para presidente. Mas para os demais cargos da mesa não existia esse consenso. Então ainda estava em disputa. E naquele momento o deputado Otelino Neto ocupava esse cargo e pleiteava ser reeleito. Mas o deputado Eduardo Braide, que era líder do Blocão, também tinha o mesmo desejo. E aí dentro disso começaram as articulações e a disputa. Como era o momento de eleição para os líderes de bloco, dentro da estratégia do grupo que apoiava Otelino, o grupo de Otelino era mais ligado, digamos, ao Palácio e o Braide era mais ligado ao presidente da Assembleia, Humberto Coutinho. Dentro dessa disputa, o Otelino e seu grupo acharam por bem, como uma forma de demonstrar a falta de liderança do deputado Eduardo Braide junto aos demais colegas, destituí-lo. Na verdade, era uma eleição e colocaram outro candidato. E o deputado Braide foi derrotado na disputa para líder do Blocão. Foi derrotado, inclusive, por um deputado que, na época, era suplente, o deputado Rafael Leitoa. Após esse acontecimento, o deputado criou-se um clima muito ruim na Assembleia. O deputado Humberto Coutinho procurou o governador Flávio Dino. Eu me lembro muito bem como se fosse hoje. Mas 7 horas da noite, mais ou menos, estávamos na Assembleia, inclusive reunidos na primeira vice-presidência, toca meu telefone e o governador Flávio Dino falou de uma forma muito firme, eu diria até como ele nunca falou comigo, muito objetivo. Disse que estava sabendo naquele momento do acontecimento, que era contra aquilo, falou inclusive dizendo: o Braide foi correto conosco, então não está certo o que fizeram, e me dando a seguinte determinação: Rogério, desfaça o que foi feito. Desfaça e volte o deputado Eduardo Braide para a liderança do bloco. E eu disse que ponderei com ele, falei: governador, o que aconteceu é decorrente da disputa aqui pela primeira vice-presidência e se criou um mal-estar aqui dentro da casa e acabou, o desfecho foi esse. Eu queria lhe perguntar o seguinte: nesse momento eu posso falar para o deputado Otelino que ele é o nosso candidato a primeiro vice? O governador Flávio Dino me respondeu positivamente: pode confirmar. Após isso, o governador Flávio Dino tentou um contato com o deputado Eduardo Braide, se eu não me engano, por 2 ou 3 vezes. Eu não estava presente, mas foi o que me foi relatado. E o deputado Eduardo Braide rejeitou as 3 vezes atender o governador. Inclusive uma das ligações feita pelo presidente Humberto Coutinho. E a partir daí deu-se esse rompimento. A partir desse momento, o deputado Eduardo Braide assumiu o comando, eu diria, a liderança da oposição ao governo Flávio Dino dentro da Assembleia. O resto da história vocês já sabem. Essa e outras histórias você pode saber aqui, nos acompanhando, no nosso podcast Café Quente, comigo, Rogério Cafeteiro.